TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde, 14 horas e 19 minutos deste 1º de abril, sexta-feira. Vamos começar mais uma transmissão ao vivo aqui na TV Câmara Campinas, desta vez da nona reunião da Comissão Especial de Estudos para discutir e avaliar a importância do funcionalismo público no âmbito do município de Campinas. Quem vai presidir, comandar esta reunião é a vereadora Guida Calisto, que você pode acompanhar aqui pela TV Câmara Campinas e também pelo Facebook da Câmara Municipal de Campinas. A partir de agora, vocês acompanham esta reunião. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu sou Guida Calisto, sou vereadora aqui do município de Campinas e coordeno essa comissão de estudos que debate a importância do funcionalismo público. Nós já realizamos 8 reuniões que debatemos sobre gestão, finanças públicas, gestão democrática, educação, política de saúde, política cultural, enfim, diversos temas. E hoje nós temos um tema que é bastante importante para nós, que é o tema da política ambiental e o funcionalismo público. Temos conosco aqui na sala, nessa reunião, que é também virtual, 2 mulheres que, para nós e que para quem milita aqui em Campinas, sabe muito bem que são referências na discussão da política ambiental, na discussão da militância ambiental aqui na nossa cidade. Então, a gente já inicia agradecendo a presença da Ângela Podolski, né? Ela vai, quando ela for falar, ela vai se apresentar também, falar um pouquinho quem é ela, mas a gente também tem aqui conosco a presença da professora Emília Wanda Rutkowski. Eu espero ter falado certo o nome da Emília. A gente sempre pula o sobrenome dela, porque a gente não consegue falar. Hoje mesmo eu estava brincando, nossa, a gente vai ter 2 mulheres do leste europeu, acho que conosco, né? Enfim, bom, são 2 mulheres e a gente fica bastante feliz porque a gente sabe o quanto nós, principalmente as mulheres, estão, né, ocupando mais esse espaço, e ter essas 2 mulheres conosco nessa comissão de estudos é muito importante. Falar um pouquinho dessa comissão de estudos. Essa comissão de estudos é composta por 3 vereadores. Eu sou a presidenta dessa comissão, e mais a gente tem também a participação nessa comissão do vereador Paulo Búfalo, também do vereador Gustavo Pita, tá? Como eu disse, nós estamos na nona reunião, a gente fez questão de fazer essa discussão da política ambiental. Todas as demais reuniões que nós fizemos, a gente teve muita participação, principalmente desses servidores públicos que estão nas áreas, né, tanto na área de cultura, na área de educação, na área de saúde, enfim, em todas as áreas que a gente debateu aqui, na área de finanças. Mas hoje nós temos a participação e a presença de 2 técnicas, de 2 militantes, que não são funcionária pública municipal, mas que acompanham muito de perto, né, enquanto militante, enquanto conselheiras, atuante mesmo, a política ambiental que está sendo implementada na cidade. A nossa dificuldade de trazer, principalmente servidores, para debater esse tema, né, a gente entende que se dá por 2 motivos. Um deles é porque a Secretaria do Verde, né, que implementa a política ambiental no município, que é responsável pela implementação, nós temos pouquíssimos servidores de carreira, né, pouquíssimos servidores que tenham a condição de fazer esse debate, mas revestido, né, por estar ali investido do cargo estatutário. Então, nós temos pouquíssimos ali. Temos, sim, servidores de carreira ali que discutem, mas a ampla maioria dos servidores da secretaria não são de carreira. São servidores contratados e é óbvio, né, que respondem ali diretamente à política do secretário, do governo, enfim. E nós também sabemos que a prefeitura como um todo, em várias áreas, a gente tem recebido muita denúncia, né, de perseguição, de assédio, e muitas vezes a gente tem essa certa dificuldade de trazer o servidor para poder falar de forma, né, com uma certa segurança e depois sem ser perseguido, sem ser questionado, enfim. Mas
com certeza a gente não vai sofrer nenhum prejuízo, porque tanto a Ângela como a Emília são referências para nós, aqui em Campinas, nessa questão, e acompanham isso muito de perto. Então, nós não vamos sofrer nenhum prejuízo por isso. Apenas fiz questão de apontar, né, de falar sobre isso, para a gente entender, né, como que se dá, principalmente, essa política de desmontar o serviço público, como que prejudica, inclusive, o debate, inclusive, a gente poder garantir uma participação ampla. Terminado todo esse momento de fala, então eu vou passar aqui rapidamente para as nossas convidadas, né, agradecer mais uma vez a disposição delas estarem aqui conosco. Primeiro vou, então, passar para a Ângela Podolsky, se ela quiser já iniciar aí, agradeço mais uma vez a presença, se ela quiser já iniciar a fala, quiser se apresentar, fique à vontade, Ângela, com você, tá? Abre o microfone, tá bom? Isso. Seu microfone está mudo? Desculpa. É que apareceu também uma tela aqui que eu também não estou entendendo. Ah, pronto, resolvi. Boa tarde, Guida. Boa tarde, professora Emília. É uma honra estar aqui com vocês. Eu agradeço muito o convite. É sempre uma oportunidade de poder dividir as nossas causas, as nossas lutas. E agradeço, Guida, por sempre estar do nosso lado e compartilhar com a gente também essas oportunidades de apresentar as questões que a gente considera bastante importantes e dividir com o cidadão e com vocês, óbvio, que estão à frente das decisões referentes às decisões de política e formação de política pública na nossa área. Então, eu sou formada em cinema, não sou uma pessoa que começa a carreira nesse ambiente de preservação ambiental e conservação ambiental, mas há uns 15 anos, há 20 anos atrás, eu venho morar em Sousas. Sousas, Joaquim Egídio R14 fazem parte da APA de Campinas. E eu compro uma área rural que é próxima a um fragmento florestal que se chama Mata Ribeirão Cachoeira, e nesse momento eu percebo quanto está vulnerável a questão ambiental no município, como as pessoas sabem pouco e o quão importante ela é. Porque hoje a gente tem pouquíssimos fragmentos florestais em Campinas. Esses fragmentos florestais são importantes porque são remanescentes de Mata Atlântica, mas eles são importantes para a biodiversidade, principalmente para a água, que todos nós dependemos, né? Eu posso compartilhar uma tela? Vocês estão me vendo? Guida? Pode sim. Você está enxergando esse mapa de Campinas? Não, ainda não. Tenta compartilhar aí. Então, eu acho que eu não dei conta de compartilhar certo. Espera aí. Mas naquela hora você fez certinho. Então, aqui, ó, eu vou tentar de novo. Agora sim, espera aí. Essa tela vocês não enxergam? Não. Não, ainda não. Bom, então eu vou continuar minha fala e depois eu entro no momento que eu conseguir aqui entrar o que está me interessando. Eu queria dizer, então, que... Você não quer mandar o material para a Guida e ela passa lá? Porque o que eu estou tentando aqui é mostrar a APA de Campinas, sabe? E o mapa de Campinas, para falar um pouquinho, para dar um pouco de visual. Isso, olha. Não, agora está indo? Agora você compartilhou a tela do seu computador, é isso, né? Agora vai.
Isso, fotos e imagens, isso. Ai, peraí. É essa aqui que eu queria mostrar. Agora foi? Isso, foi. Então, esse é o município de Campinas. E essa área... Ângela, abre inteira, porque a gente está vendo a sua tela. O mapa está pequenininho. Clica nele para ampliar. E agora? Clica nele? É que, para mim, ele está inteiro. Ah, entendi. Para a gente, ele está só um pedacinho. O que está inteiro só um pedacinho. aqui é o Sea Explorer. Ah, é? O que será que está acontecendo? Que pena. Clica nele 2 vezes, direto, lá no Explorer. Ele amplia para mim. Mas ele não... E, para mim, ele está na tela inteira. É, para nós, não. É. Mas o que você está compartilhando? É a tela inteira ou você está compartilhando? Eu estou com uma imagem, na verdade, do mapa de Campinas aqui, que está na tela inteira. É que você tem que compartilhar a tela inteira. Você não está compartilhando a tela inteira. Quando você entrou em compartilhar, você entrou em quê? Stop share, peraí, deixa eu voltar aqui. Eu share screen, certo? Mas deixa o mapa já aberto. Ele está aberto. Entrou para vocês? Agora ele entrou. Agora isso. Sim. Ele tem que estar aberto antes de você compartilhar. Ele tem que estar aberto no programa, né? Porque não no meu computador, porque eu estava tentando aqui. Bom, então essa era o que eu queria demonstrar é a importância da APA de Campinas enquanto recursos naturais para todo o município de Campinas. É aqui no Rio Atibaia que é captada a água para o município, e é aqui também que, em 2011, o Toninho reconhece esse território como uma unidade de conservação e cria os mecanismos de proteção, tanto para as florestas que aqui existem ainda de Mata Atlântica remanescentes, quanto para a preservação da água, conservação da água e da biodiversidade. E assim, há 10 anos atrás, eu crio a ONG APA Viva e inicio um trabalho ativista junto com a ONG para preservar esse fragmento florestal do qual eu assistia diariamente a movimentação de animais, a riqueza de água, a importância dele para a temperatura, como ele é, como que a riqueza desse patrimônio que ainda estava preservado natural é importante ser conservado. E assim eu começo uma militância de lá para cá, participando do Conselho Gestor da APA, que é o território mais importante, que é 1/3 do território de Campinas. Ai, fazendo confusão aqui. Vocês estão me vendo? Não dou conta. A gente está vendo ainda o mapa da... Isso. Eu não dou muito conta de fazer as duas coisas. Eu queria mostrar outros mapas aqui, mas eu acho que eu vou acabar Mas me enquanto perdendo. você não abriu, você tem que ter todos os mapas abertos para poder trocar, Ângela. Eu sei, mas é que está aberto. Está aberto no meu computador e não abre aqui na tela. Não, você não pode mostrar essa tela para a gente, você tem que mostrar o mapa aberto. Agora sai e mostra de novo. Stop share. Mostra de novo. Ai, Emília. Não dou conta. Agora vocês... Agora entrou. Ai, meu Deus. Isso aqui, então, voltando ao que eu estava falando da APA, é o resultado do plano de manejo, que foi uma das lutas que a gente fez junto com outras ONGs ambientalistas, junto ao CONGEAPA, para criar este plano de manejo. E o resultado do plano de manejo, um deles é o zoneamento proposto para a APA de Campinas, onde a gente tem uma zona de manancial, que é a parte azul, uma zona urbana, que é a parte cinza, uma zona de
biodiversidade, que é a parte verde, que é onde tem características específicas de proteção e conservação, e cria-se o zoneamento ambiental da APA. Então, é nesse segmento específico que eu atuo, apesar de estar participando também do CONDEMA, que é uma entidade do município inteiro. Eu venho trabalhando há muitos anos para a preservação e conservação da APA. Agora está sendo criada a APA Campo Grande também, e a APA Viva, por ser uma ONG já antiga e estar bem regularizada, vai participar também da APA Campo Grande, compartilhando as experiências que a gente traz aqui da APA de Campinas para a APA Campo Grande. As unidades de conservação, a APA é uma área de proteção ambiental de uso sustentável. Essas unidades de conservação, como elas têm um status, uma proteção que não é só municipal, mas que é uma proteção em outras instâncias, porque ela é regulamentada por uma lei federal, ela tem mais garantia de conseguir que as próximas gerações usufruam delas como áreas preservadas. E elas são criadas justamente a partir da identificação de recursos naturais importantes para o município. E a APA Campo Grande, que é uma APA bem diferente da nossa, porque a nossa ainda tem bastante remanescente florestal, ainda tem um pouco dos recursos naturais preservados, a APA Campo Grande também tem uma área grande a ser preservada, mas ela tem que ser construída. E o que a gente assiste hoje é um avanço da especulação imobiliária e pouco a prefeitura consegue fazer. Uma equipe mínima de fiscalização, um pessoal inabilitado para pôr regra ali. Então, parece que é terra de ninguém, parece que a prefeitura está completamente omissa na preservação da APA Campo Grande. Agora, finalmente, eles conseguem criar o conselho gestor, então pessoas como eu, como o Luiz e outros militantes vão começar a atuar para proteger a APA Campo Grande, que é do outro lado do município, mas tão importante quanto a APA de Campinas. E, então, o nosso trabalho todo tem sido feito através de organização não governamental do terceiro setor, mas depende muito das estruturas do legislativo e do executivo e da cooperação para que nos atendam e que nos ouçam na hora da gente falar da real, né, do que está acontecendo de fato, porque a gente está nos locais em que essas áreas deveriam estar sendo protegidas e não estão. Então, a gente tem muita dificuldade dentro dos conselhos com a equipe do executivo. A gente passou por um processo muito ruim na gestão passada, no legislativo, porque a gente apresenta esse plano de manejo para a Câmara dos Vereadores e há uma deturpação do processo. Um grupo de vereadores aprova uma emenda que desvirtua todos os objetivos da APA, que é o artigo 14 da 296, que permite a ampliação do perímetro urbano sobre área de manancial e biodiversidade. Então, é uma permanente luta para que as reivindicações dos ambientalistas seja respeitado, e sempre com muita deficiência por parte do executivo e do legislativo com relação à fiscalização, à construção coletiva de políticas públicas a partir do que é necessário para que essas áreas prioritárias de preservação sejam respeitadas, né? E que a gente consiga conservar essas áreas para as gerações futuras. Eu não sei quanto tempo falta, mas eu gostaria de falar especificamente de uma luta que a gente está travando neste momento. Há 10 anos, a APA Viva está envolvida com a aprovação de um loteamento numa área de manancial da APA, que é na beira do rio Atibaia e muito perto da captação de
captação de água de Campinas, a ETA da Sanasa. Essa área deveria estar sendo conservada justamente pela importância da localização territorial e da área da Mata Ciliar do Atibaia para Campinas inteira, porque ali é dali que está saindo a água para todo o município da cidade. No entanto, a prefeitura aprova esse loteamento, está em processo de aprovação há mais de 20 anos, há 2 anos atrás, apesar de toda a contestação que a gente faz, que aquela área não pode ser ocupada por expansão urbana, era uma área rural, a prefeitura expande em 30% a área do loteamento para cima dessa zona de manancial, e o grupo de ambientalistas, junto ao Ministério Público, a gente está lutando assim, incessantemente para que essa área seja devolvida para a cidade, não usurpada como está sendo. E, infelizmente, o promotor que estava nos ajudando foi transferido para São Paulo, a gente está com muita dificuldade de fazer a nossa voz ser ouvida. E a prefeitura, óbvio, os nossos governantes não querem ouvir falar das nossas reivindicações, porque eles dizem que era direito a protocolo e que já foi aprovado. Ocorre que o órgão gestor da APA foi omisso, toda a equipe executiva da prefeitura, que deveria ter se manifestado na época, não se manifestou. E ontem, essa semana, esse loteamento começa as obras. É uma coisa chocante. Eu gostaria de mostrar para vocês um pouco do que está acontecendo lá. Vocês estão enxergando a minha tela? Sim, Sim. agora veio bonitinho. Nossa. Então, isso é o começo das obras. Essa matinha que vocês estão vendo aqui, que era assim antes, ela tinha uma circulação frequente de lobo-guará, de veadinho campeiro, de onça-parda e tal. E agora o que a gente vê é isso, eles abrindo ruas, aterraram o ribeirão que passa aqui embaixo, e a gente ficou impressionada, porque isso é uma agressão a uma área importantíssima. Eles passaram a máquina mesmo. Aqui nessa imagem dá para ver o rio Atibaia ali embaixo, e essa área toda que está na terra nua é uma área com uma declividade grande. Então, essa terra, óbvio, que não poderia estar sendo exposta desse jeito, porque ela vai provocar o assoreamento do rio. Essa imagem dá para ver bem o porquê que a gente não queria que essa área fosse ocupada por loteamento, porque é uma área é uma das últimas áreas e é uma área muito frágil sobre todos os pontos de vista, incluindo a ETA da Sanasa, que nessa imagem, nessa imagem aqui dá para ver bem. Aqui é a ETA da Sanasa, e olha onde está a movimentação de terra. Você acha que uma área dessa não era para estar sendo muito bem cuidada, preservada, arborizada, para que esse pedaço do rio tivesse saúde para continuar nos fornecendo água? Como que eles entregam isso para um empreendedor imobiliário? Isso porque eles transformaram a área rural em urbana para atender a demanda desse empreendedor. E, se não bastasse, todas as denúncias que a APAVIVA vem fazendo nos últimos 5 anos estão registrados no blog da APAVIVA. Esse empreendedor, que tem recursos financeiros altíssimos, contratou um escritório de advocacia enorme de São Paulo para entrar na justiça contra a APAVIVA para tirar as informações do blog. Eles querem que eu apague meu blog. Ainda bem que a gente teve um juiz de bom senso que deu ganho de causa para a APAVIVA, dizendo que eu não estou criando problema para o empreendedor, mas simplesmente eu estou esclarecendo que o site é informativo, e é mesmo, porque a gente perdi aqui agora.
Ah, vocês estão me vendo? Sim, não, a gente está vendo a tela, a foto aqui da área lá do condomínio lá, né, que é do Santiane. Eu não consigo parar de compartilhar. Ai, Guida, desculpa. Lá embaixo. Lá embaixo. Lá embaixo não, o meu está aqui em cima agora. Ah. Ai, pausa. Eu estou mais acostumada com o Meeting. Agora, voltou. Aí, alguém me ajudou, eu acho. Foi. Aqui. Bom, mas essa é a principal luta da gente agora, é contra essa expansão urbana que está ocorrendo na APA. E, para concluir, essa é uma das causas, né? A gente tem várias outras, que foram as represas, que também tiveram um impacto ambiental negativo gigantesco na APA, especialmente, mas que hoje uma delas já está efetivada, a outra a gente conseguiu que fosse cancelada com a entrada do Dário, ele suspendeu o projeto, porque existe poucas áreas a serem preservadas, mas essas áreas são fundamentais para que a gente tenha qualidade de vida no município, que a gente tenha água limpa, a floresta em pé, para que as pessoas possam usufruir de um ar puro. Enfim, existe área para expansão urbana no município, não precisa ser necessariamente para cima dos recursos naturais de Campinas. Então, Campinas precisa de um cinturão verde, é por isso que a gente luta, e a gente conta com a preciosa colaboração de poucos vereadores para que essas causas e essas lutas tenham que aconteçam, que a gente tenha esse resultado das denúncias e das questões conservacionistas que a gente propõe. Então, eu gostaria de agradecer essa oportunidade. Se eu puder, se alguém tiver alguma dúvida, quiser me perguntar alguma coisa, eu acho que a Emília vai falar um pouco do Condema e das nossas relações com a questão do primeiro setor, que existe nos conselhos, né? No Conjapa, hoje a gente tem uma pessoa da Secretaria do Verde participando, e é super importante, porque os funcionários públicos eles dominam a informação em todos os sentidos. A gente recebe informações segmentadas, até quando para análise de casos como esse, desses loteamentos. Esse Santiane, especialmente, ele tinha 20 pastas de protocolo, 20 pastas e uns 5 ou 6 protocolos diferentes. Então, a gente depende do funcionário público engajado para apresentar com clareza e com transparência as coisas que tramitam dentro da prefeitura. E nem sempre isso acontece, porque ou os funcionários têm algum compromisso político com o secretário ou até com o próprio prefeito, ou ele se intimida e não esclarece totalmente as informações que a gente precisaria ter acesso enquanto terceiro setor, até para fazer essa análise menos filtrada, como acontece quando o protocolo está dentro da prefeitura. Então, eu acho que é isso. Se tiver mais alguma coisa que eu possa contribuir, Guida, tem alguma coisa que você gostaria que eu falasse? Ângela, eu agradeço bastante essa sua fala, né? Enfim, o debate que você nos traz aqui, principalmente sobre essa questão do quanto as nossas áreas de proteção ambiental estão sendo afetadas, atacadas, não estão recebendo a proteção devida, né? Eu vou passar agora, então, Ângela, para a Emília, para a professora Emília, e aí, depois que a professora Emília falar, a gente vê quais são as questões, e aí a gente faz um bate-papo que pode complementar melhor essa sua
fala inicial pode ser então? Pode. Professora Emília, mais uma vez agradeço, né? A professora tem sido uma parceira do nosso mandato, nos apoiando, nos ajudando muito, que é um tema muito importante para nós, né? E que a gente precisa muito, principalmente dos militantes e dos técnicos, para nos orientar. Então, obrigada pela sua disponibilidade de estar conosco aqui nessa reunião da Comissão de Estudos, e fique à vontade. Bom, boa tarde a todos, a todas e todos. Eu queria agradecer muito, Guido, o convite. É muito importante sempre a gente discutir a questão ambiental e a gestão ambiental no município em todas as suas perspectivas. Eu queria começar, bom, você pediu para me apresentar, né? Eu sou docente na Unicamp há 37 anos já, né? Trabalho na Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, coordeno um laboratório, Fluxos, que é um laboratório de ensinagem, sustentabilidade socioambiental e morfologia urbana. Sou bióloga de origem. Antes de ser bióloga, eu sou militante ecologista. Eu comecei isso lá na década de 70, já logo depois entrei na faculdade. Então, e na época era uma coisa muito parecida com a fala da Ângela. A gente, quando era jovem, passeava pela Serra do Curral e um belo dia a gente tentou atravessar a serra e fomos barrados com espingardas, porque a serra passou a ser propriedade de uma mineradora japonesa de hematita, e eles comeram, né, o topo da Serra do Curral inteiro, né? Então, isso, a gente ainda era no colégio, não sabia direito o que a gente ia fazer, mas a gente ia proteger a serra que era da gente, né? Era lugar da gente passear, né? Por isso, era uma coisa muito especial. Então, parece que a gente sempre começa, a militância ambiental por uma coisa que é muito próxima da gente. Eu acho que isso também é importante de começar dizendo, né? A gente tem que começar a prestar mais atenção, tem que estar bem próximo para perceber o gigantismo e o caos e a emergência que a gente está vivendo no mundo hoje. Então, bom, em 2001 eu fui indicada por um coletivo da cidade, ao prefeito Toninho, para dirigir a política ambiental do município. Então, foi uma coisa muito interessante, eu pude conhecer o município mais detalhes, né? A gente dentro da universidade, a gente fica lá naquele útero meio protegido, né? Quando você está na universidade, mas eu pude andar bem por essa cidade, conhecer bem as diversidades, o que tem de incrível nessa cidade. E lembro também que quando eu vim para morar em Campinas, das pessoas, os parceiros de militância que eu tinha do estado de São Paulo, dizendo que eu estava vindo para uma das cidades mais arborizadas do estado, que eu ia achar incrível morar em Campinas. Campinas ganhou um prêmio internacional com esse título, né? Na década de 80 ainda. E quando em 2001 a gente entrou na prefeitura, Campinas tinha uma coisa muito interessante, que ela tinha um grande cinturão verde no entorno do município, só tinha uma pontinha ali no matão que grudava um município no outro. 20 anos depois, cadê esse cinturão? Essa é a primeira pergunta que eu deixo aqui. Bom, nós temos hoje, em termos de organograma, uma Secretaria do Desenvolvimento Sustentável extremamente bem estruturada, gigante. Ela tem um problema que eu acho que você já mencionou, Guida, que não basta ter uma grande estrutura e não ter funcionário de carreira, né? Eu não acredito em Estado mínimo, eu não creio que a gente possa gerir ou criar ou fiscalizar a política ambiental com funcionários que não têm autonomia, e autonomia implica garantia do seu emprego, né? É muito ruim a gente fazer isso com pessoas que, na realidade, são assessores ou são contratos temporários. Eu acho que não se faz uma política de Estado com pessoas em contrato temporário. Não há Estado no mundo que faça isso, né? Então, é bom a gente sempre começar frisando por aí. Por outro lado, Campinas, como município, no Brasil, ele é muito privilegiado, né? Ele tem, acho que o fato de ter essa quantidade que a gente tem de faculdades, universidades e cursos de pós-graduação no município, muito próximo a esse município, faz com que você tenha pessoas muito qualificadas,
né? Duvido que, eu acho que não existe nenhuma secretaria em Campinas que não tenha pelo menos 1 ou 2 funcionários que não sejam só graduados, eles têm mestrado e doutorado, e MBA e especialização. Então, a gente tem um quadro técnico muito qualificado, né? Mas um quadro técnico qualificado que não é profissional de carreira fica com uma qualificação fragilizada. Isso é muito ruim. Então, eu queria começar uma comissão que trata de funcionário público, eu acho que é muito importante a gente frisar isso, né? 2, quando a Ângela fala da APA, eu acho que está na hora da gente parar de chamar a APA de APA Campinas, porque nós temos 2 APAs, a gente tem a APA Atibaia e a APA Capivari, né? E a APA Atibaia é super importante porque ela é um ponto de captação, acho que isso é fundamental, que a Ângela frisou muito bem. Mas a APA Capivari também é muito importante porque ela foi criada aonde, até recentemente, era um ponto de captação, né? E no dia 22 de março, na comemoração do Dia Mundial da Água na atividade na Unicamp, o representante da Sanasa nos informou que a Sanasa está fechando a estação de tratamento de água do Capivari, porque o Capivari não tem mais água com capacidade de ser potabilizada a baixo custo. Teria que ter uma estação de tratamento de esgoto antes da estação de tratamento de água, né? E, sim, nós recebemos aqui um trecho do Capivari, como recebemos um trecho do Atibaia. Nós não temos a nascente, né? Quando se pensou em começar, e já era uma discussão antiga no município, desde a década de 90, de se criar a APA do Atibaia, porque vocês viram pela malha hídrica que a Ângela apresentou, aquela malha ela ainda não tinha sido soterrada, né? A Campinas quase que inteira é uma malha hídrica muito parecida com a APA, a única que não tinha sofrido soterramento algum, canalização alguma praticamente, era a APA do Atibaia. Então isso e a APA do Capivari, ela precisa ser muito bem cuidada, né? Ela está numa situação assim, desastrosa, né? É absurda. E também Campinas é um outro município que é uma coisa muito interessante, falando de meio ambiente, eu acho que é importante a gente sempre lembrar. Campinas é dividido no meio em relação aos seus biomas. Ela tem bioma de Mata Atlântica e bioma de Cerrado. O Atibaia é Mata Atlântica, mas o Capivari está no Cerrado, né? E é estranho porque as coisas boas, as coisas mais ricas, mais protegidas, estão na Mata Atlântica. As coisas menos protegidas, as coisas mais pobres, menos cuidadas, estão no Cerrado, né? E isso é muito ruim. O Cerrado é importante. O Cerrado, os últimos 10.000 metros quadrados de Cerrado, que a gente lutou muito para preservar, virou a pista nova, que era intacto, né? Virou a pista nova do aeroporto Viracopos, que não admitiram alterar 1 milímetro do local da pista. Então, essa APA tem uma conotação mais do que importante, porque ela precisa resgatar o Cerrado de Campinas e ela precisa fazer com que a gente consiga começar um movimento aqui a partir de Campinas para ir até as nascentes lá em Jundiaí, passando por Louveira, Vinhedo e Valinhos, para preservar o Capivari como um todo. Então, Campinas tem que ser referência para isso, né? Já que a Secretaria do CVBDS vive nos dizendo que a gente é referência para uma série de coisas, né? Mas somos referência para uma série de coisas internacionais e a gente não consegue ser referência nacional. Quero lembrar também uma outra questão importante. Campinas também fez uma coisa que nunca tinha sido feita, e eu não sei se depois disso foi feito, mas na época do Toninho, a Sanasa solicitou à Câmara Municipal, na época o atual prefeito era vereador da Câmara, né? Na Câmara Municipal, que ela permitisse que a Sanasa emprestasse, adiantasse verba para o município de Valinhos, para que o município de Valinhos tratasse o seu esgoto para que chegasse uma água de melhor qualidade para potabilizar em Campinas. Isso também é uma referência, um diferencial que Campinas já fez e que desapareceu. Então, é como se a gente esquecesse, apagasse a própria história, né? A cidade que já foi a mais verde do país deixou de ser mais verde, a cidade que já conseguiu, que é a cidade que mais trata esgoto
no Brasil, né? Então, acho que a gente tem que sempre tomar bastante cuidado em relação a isso. E eu só estou pontuando essas coisas de uma forma meio aleatória, porque acho que foram questões da fala da Ângela que seriam importantes a gente resgatar também o papel do que é a outra APA. É um absurdo que uma APA que tem uma lei desde 2001, né, que deveria estar sendo hiperpreservada e sendo valorizada, sofra um loteamento como Santana atualmente. Não faz o menor sentido esse loteamento está sendo feito da forma que ele está sendo feito, mesmo ele estando numa área de uso sustentável, porque não parece que passar máquinas do jeito que está sendo passado tem qualquer coisa a ver com o uso sustentável, né? Bom, acabando a fase de denúncias, a presidente Guida, vamos então falar um pouco, porque eu acho que essas denúncias elas têm que acontecer mesmo, né? Acho que esse é um espaço muito importante, um espaço, inclusive, eu espero que os funcionários públicos de Campinas entendam que nós estamos aqui na sociedade civil, gostaríamos muito que eles pudessem, sem risco algum, poder exercer e dar a sua opinião abertamente e tentar, de fato, fazer a diferença no município, né? Bom, então, como eu disse um pouco antes, a estrutura da CVBS é invejável, né? Ela lida com tudo. Nós temos, na área de controle social ambiental em Campinas, nós temos excelentes conselhos, em tese, muito bem estruturados. E Campinas tem um conselho de uma APA, precisa ter o conselho tão importante como é o conselho da APA do Atibaia, precisa ter na APA Capivari. Campinas tem um histórico do Condema muito importante de luta, um Condema que existe há mais de 50 anos, e que já foi deliberativo, deixou de ser deliberativo, voltou a ser. É estranho porque ele teve um período que ele deixou de ser deliberativo exatamente para fazer com que o Shopping Dom Pedro fosse aprovado, né? E depois ele voltou a ser deliberativo de novo, né? Então, a gente tem aqui histórias. A história de Campinas com a especulação imobiliária é uma história de amaziamento, né? Em detrimento da sociedade como um todo. Acho que isso também é uma coisa que por isso a gente precisa muito do funcionalismo público de carreira para tentar reverter isso, né? Bom, a secretaria está nesse momento, também é uma coisa que eu acho que é importante ser informado, a secretaria está neste momento fazendo a revisão de 3 grandes planos ambientais municipais, né? Do Plano Municipal do Verde, do Plano Municipal de Recursos Hídricos e do Plano Municipal de Educação Ambiental, que são peças importantes da política municipal de meio ambiente, né? E tem tratado a questão da participação da sociedade civil de uma forma muito estranha, muito pequena, né? Porque nenhum dos conselhos que hoje estão de controle social consolidados no município, e a gente tem o Conselho de Defesa dos Animais, que eu tinha me esquecido também, né? Nenhum deles foi chamado para discutir com a CBDS a revisão desses planos, né? Eles estão sendo feitos por um comitê de vários membros de várias secretarias da prefeitura, mas os conselhos não foram informados. A visão do secretário, por um documento que a própria presidente do Condema nos tornou público quando ela leu esse documento numa reunião do Condema, é que o Condema deve participar das audiências públicas. Então, há um entendimento, na minha opinião, hoje, equivocado, do que são os conselhos de controle social, né? Mesmo que não se tenha conseguido fazer em Campinas o que o presidente da República fez para comemorar os seus 100 anos, desculpa, nossa senhora, pelo amor de Deus, os seus 100 dias de governo, que foi fechar todos os conselhos, né, de controle social federal, né? Isso foi a grande comemoração desse presidente, né? Mesmo que Campinas não tenha conseguido chegar a isso, que os conselhos continuam sendo de controle social, continuam tendo participação, é um absurdo a prefeitura iniciar um processo de revisão de plano sem
a participação desde o início, pelo menos nos conselhos de controle sociais, que são da área ambiental, pelo menos especificamente da área ambiental, né? Essa é a primeira questão. Então, a gente só vai participar dentro da audiência pública. A outra questão é, quarta-feira, né, nós tivemos a última reunião dessa gestão do Condema, onde, por tradição, todo mundo que participa do Condema sempre informa, mesmo que já tenha divulgado em outros locais, a gente sempre informa nas reuniões do Condema de tudo que a gente está fazendo, né, para que todo mundo possa divulgar a informação, é uma coisa muito importante. Eu não entendi por que a representação da CVDS não achou que seria importante informar que já tinha sido decidido o calendário de oficinas participativas, de audiências públicas, né, uma oficina participativa, desculpa, não de audiência pública, mas de oficinas participativas, para analisar essa revisão já proposta pela equipe técnica do governo. Porque elas começam dia 6 de abril agora. E é meio absurdo que a prefeitura simplesmente, ao colocar isso no seu site, é meio arrogante ela achar que ao colocar isso no seu site, ela não precisa informar isso em nenhum outro espaço, né? Então, por isso, eu sei que não é exatamente o tema, né, que era para falar, mas eu acho importante avisar para todo mundo que a região da Bacia do Capivari, dessa APA que a Ângela mencionou, que está mais frágil que a APA Atibaia, vai ser no dia 4, no dia 6 de abril. A Bacia do Anhumas vai ser no dia 9, e a Bacia do Anhumas é a região consolidada mais antiga de ocupação da cidade, né? É o centro, é o Cambuí, é Vila Itapura, até Nova Campinas, até chegar lá em Barão Geraldo, né? Vai acontecer no dia 14 de abril. A Bacia do Quilombo, que é esse enclave meio perdido aqui na pontinha em direção ali a Montemor, né, vai acontecer no dia 20 de abril. A Bacia do Capivari-Mirim, que é bem o sul de Campinas, vai acontecer no dia 29 de abril. E a Bacia Sudoeste, também englobando a Bacia do Capivari, vai ser no dia 3 de maio. E o Atibaia-Jaguari, portanto, o miolo da APA, né, praticamente o miolo da APA, no dia 5 de maio. O pior dessa coisa que eu acho mais complicado, que todas as oficinas participativas não são de manhã ou são de tarde, no horário que está todo mundo trabalhando. Então, ou a prefeitura chegou à conclusão que ninguém... Desculpa que eu estou com a porta aberta da rua e as pessoas estão passando aqui toda hora pedindo coisa. Ou a prefeitura considera que está todo mundo não trabalhando, não estudando em Campinas, ou de fato não é realmente importante que as pessoas participem, porque se é para fazer oficina e contar com a participação da população, a gente tende a pensar isso em horários que não sejam os horários, né, mais comuns de trabalho, né? Então, isso também eu acho que faz uma certa diferença pensar isso. Então, essa é a minha segundo informe que eu quero fazer. E aí, isso quer dizer que a gente está revisando planos que são fundamentais para a cidade. Então, a política ambiental, a política municipal de meio ambiente de Campinas tem 3 planos em processo de revisão, né? É importante que todo mundo participe disso. A política ambiental de Campinas deve ser fiscalizado pelos conselhos. O Conselho de Meio Ambiente, o Conselho da APA, vou colar aqui, gente, porque eu nunca lembro o nome de todos os conselhos, eu não quero errar o nome dos conselhos. O Conselho Diretor de Programas de Pagamento por Serviços Ambientais. Campinas tem o Conselho Gestor da APA, o Conselho Gestor da APA do Campo Grande, o CONDEMA, o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Animal. Tá?
Então, esses conselhos são os que acompanham a cidade, fiscalizam a cidade, são importantes que as pessoas saibam que eles existem. É importante que o município de Campinas, quando esses conselhos foram fundados, pelo menos o COGEAPA, foram criados, instituídos por lei, o COGEAPA e o CONDEMA, foi lotado um funcionário que fosse exclusivamente secretário dos dois conselhos. Atualmente, a gente tem mais conselho e tem um funcionário que tem N tarefas dentro da prefeitura, e uma delas é ser secretário dos conselhos. Então, os conselhos são muito deficitários na rapidez com que eles conseguem fazer as coisas, porque todo mundo que está no conselho, à exceção dos representantes das secretarias municipais, estão trabalhando de forma voluntária, né? Então, você tem muito menos tempo e disponibilidade. Portanto, é super importante ter um secretário à disposição integral dos conselhos para que agilize, né, a ida protocolado, a saber exatamente aonde está alguma informação, a organizar as informações, para que quando os conselheiros se reúnam, ou através das suas comissões, as câmaras técnicas, dos seus GTs, para rapidamente as pessoas poderem, de fato, fazer uma discussão e deliberar, né? Hoje isso não está acontecendo, acho que isso é um problema sério. Na hora que você distribui as funções e discute o que é importante e fundamental, enquanto funções de funcionários públicos, né? Mas os funcionários públicos são importantes para fazer com que essa gestão aconteça. O Condema Campinas ele tem uma característica muito importante e que foi aprovada praticamente por unanimidade, se eu estou me lembrando bem, da Câmara Municipal na época, né? Foi negociado com todos os vereadores, discutidos. Nós temos um Conselho Municipal de Meio Ambiente, que a representação da sociedade civil é maior do que a representação da prefeitura, do executivo. Isso é muito importante, porque isso implica que você tem uma discussão mais ampla, né, da sociedade civil dentro do conselho. Esse é um dos primeiros conselhos de meio ambiente no país em que, além de ter entidades técnico-científicas, entidades que são de ciência e tecnologia de ensino, como a Unicamp e a PUC, né, e a própria Embrapa, CAT, né, que são entidades técnicas, nós temos as entidades ambientalistas, mas nós temos dentro do conselho representantes dos moradores. Por quê? Porque qualquer coisa que aconteça, acontece no território da cidade, qualquer decisão. E os moradores da cidade, você não precisa ser uma liderança ambientalista, alguém engajado na luta ambientalista, para poder se inteirar disso, porque isso modifica onde você mora, isso modifica o teu lugar de moradia, né? Então, por isso o Conselho de Campinas é um dos primeiros que coloca na época, a cidade era dividida em 7 macrozonas, um representante de cada macrozona dentro do conselho. Além disso, há representação tanto patronal quanto de trabalhadores, porque todos os recortes que estão dentro do município são importantes, porque aquele é um espaço de negociação de fato, né? Então, é muito difícil e é muito frustrante quando você tem um conselho de controle social articulado dessa forma, como acontece também com o COGEAPA, onde você tem o patronal, o proprietário, o trabalhador dentro do COGEAPA e os moradores, e de repente você tem que descobrir, ou porque algum vereador te pergunta uma informação sobre uma lei que chegou da prefeitura, ou porque você leu o Diário Oficial, né? Porque dentro do conselho mesmo, a prefeitura nunca tem uma pauta para que ela comece as discussões de tudo que ela acha que tem que ser alterado a partir da reunião, da discussão dentro dos seus conselhos de controle social. Acho que isso é muito importante, isso faz uma diferença, inclusive, na forma como o funcionalismo público vai poder trabalhar, né? Porque se ele sabe que ele tem um primeiro espaço onde ele já conversa direto com a população,
isso muda um pouco de figura a forma como ele vai atuar como funcionário público, né? Acho que isso também é uma questão que a gente precisa, acho que seria muito interessante que a Câmara Municipal pudesse olhar, né, se deter sobre isso, entender essa a importância dos conselhos de controle social, inclusive para auxiliar o funcionalismo público na forma como eles estão atuando, né? Para dar, inclusive, mais segurança para eles e não ficar essa sensação de que a militância da cidade, ela, por pressuposto, é contra a prefeitura. Isso não faz sentido, né? Isso é completamente estapafúrdio, a gente trabalhar nessa sensação de que ou eles sabem mais do que a cidade, porque não existe isso, né? Porque, afinal de contas, todos nós queremos morar bem num lugar agradável. Então, esses instrumentos eles têm que ser instrumentos que trabalhem junto e não que compitam entre si, né? Isso é uma coisa que é muito importante. E aí, acho que eu já comi mais do meu tempo do que eu devia, mas já falei bastante. Eu só queria dizer que, sim, é importante também que as pessoas saibam, que é uma outra coisa que a gente fica, você só descobre se você for lá dentro do, ficar olhando o portal da prefeitura o tempo todo, porque não há um sistema de divulgação de fato da, do que está acontecendo, as coisas que a prefeitura faz, as coisas que a própria cidade ganha, né? A importância das coisas que a cidade tem, porque não há, de fato, uma divulgação, uma discussão sobre isso, né? Eu recentemente descobri que a atual gestão de Campinas tem na secretaria uma central de inteligência Campinas sustentável. Eu estou no Condema de Campinas há 3 gestões. Eu nunca ouvi falar dessa central, né? É estranho isso, né? Porque é uma central de inteligência que a cidade não consegue saber que existe, não sabe como é que essa inteligência caminha. Isso é muito estranho. E dentro dessa central tem o Programa Município Verde Azul, que o Condema tem severas críticas já há bastante tempo, e a conversa sempre com a secretaria é um pouco de é meio difícil, não é uma conversa fácil do Condema com eles. Existe o programa Cidades Sustentáveis, em que Campinas é quase o paraíso da sustentabilidade. O engraçado é que a gente anda pela rua e não consegue sentir isso. Então, tem alguma coisa estranha. Quando você tem relatórios internacionais que colocam a gente numa das melhores cidades do planeta, e a gente anda pela rua e não tem essa sensação. E tem uma outra que eu acho que ninguém nem nunca ouviu falar, né? Campinas faz parte do Carbon Disclosure Project, né? Que é um projeto que surge na Grã-Bretanha, acho que na China, Japão, alguns países, Áustria, se não me engano também, que ajuda, que começa a partir das empresas, programa a partir das empresas, mas também que inclui hoje as cidades, para que elas possam entender quais são os seus impactos ambientais em relação à questão do lançamento de carbono, né? E, ao olhar isso, eu voltei lá para dar uma olhada nesse CDP Cities, né? E percebi que, assim, se a gente, em 2018, era uma cidade que estava consciente dos seus problemas, esse foi o lugar da pirâmide que a gente estava, em relação a quase 1.500 cidades do planeta, em 2019 e 2020, a gente é um município que faz a gestão em relação ao carbono. E, pasmem, no ano passado, nós viramos liderança. Eu não consigo ver mudança nenhuma na cidade nos últimos 4 anos em relação a isso. Mas os dados que a cidade tem conseguido prover para os órgãos internacionais têm dito que nós hoje não estamos na parte superior da liderança, mas entramos no patamar de liderança como uma cidade que está dando conta de controlar suas emissões de carbono.
está dando conta de mitigar isso, está dando conta de pensar nessas soluções adequadas. Quando a Ângela mostra uma figura, uma foto como que ela mostrou anteriormente, tem um descompasso aqui, né? Me parece que tem um descompasso. Tá? Então, e talvez parte desse descompasso possa acontecer porque nós temos um quadro de funcionários extremamente capacitados, mas não funcionários de carreira. Então, eu vou parar por aqui. Eu acho que eu podia ficar aqui falando muito, mas eu acho que fico por aqui. Desculpa a fala que foi meio sinuosa, foi lá, veio cá. Emília, professora, obrigada. Foi ótima a fala. Eu acho que foi fundamental a sua fala foi politizada do ponto de vista, inclusive, da importância que se tem quando a gente tem funcionários públicos de carreira, com estabilidade, para poder ter muita segurança em fazer uma fiscalização correta na cidade, para poder ter autonomia, independência, de fiscalizar, principalmente essa questão que é muito séria para nós. Então, eu achei muito importante a sua fala como um todo. Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre, assim, dividir um pouco a minha intervenção aqui em 2 pontos. Mas antes, eu só estou dando uma olhadinha aqui para ver se não entrou nenhum vereador. A gente só tem aqui a presença do Robenildo, que representa o mandato do gabinete do vereador Paulo Búfalo. O Robenildo tá por aqui. Se depois que eu terminar, Robenildo, você quiser fazer alguma fala, alguma saudação, fique à vontade, tá bom? Eu vou, então, falar rapidinho com as duas e tentar dividir a fala em 2 pontos. O primeiro dele é a gente está nessa comissão nossa de estudos, a gente tem debatido diversos temas. A última reunião que nós tivemos, antes dessa, a 8ª reunião, a gente debateu sobre a pauta de cultura, né? As políticas culturais no município e o funcionalismo público. Num determinado ponto, acabou vindo para essa reunião, que não era o tema, mas acaba sempre vindo, né? Porque eu acho que é um espaço importante que a gente tem que utilizar para isso mesmo. Acabou vindo o tema sobre a política de tombamento do município, por conta de todo o debate que está colocado com relação à área da Estação Cultura, que existe aí uma proposta de governo de destombar, né, parte da área. Eles falam que não é destombamento, mas a gente entende que é dessa forma, porque, segundo o entendimento do governo, numa reunião que eu participei, que eu questionei, a técnica representante ali da Secretaria de Cultura disse que teve um erro material na resolução de tombamento, porque não se tomba áreas vazias. Eu achei a argumentação é de dar risada mesmo. Eu já ri bastante, mas não posso continuar rindo, porque a coisa é tão séria, né? Porque parece que está, enfim, brincando com a gente. E aí, acabou vindo essa questão, esse tema, e quando a gente conversa com a população, com o senso comum, tem aquela coisa, tem no ideário, né, no imaginário das pessoas, que o que é tombado é algo que não é cuidado, é algo que é passível de ser abandonado pelo poder público, que não tem nenhum investimento, nenhum cuidado, nenhuma reparação, enfim. E aí eu vou pegar esse mesmo exemplo, que também está no imaginário das pessoas, com relação à questão ambiental. O que para com muita gente que a gente acaba conversando, né, nessa questão do senso comum, a consciência social aí, eles falam o seguinte, que os ambientalistas, muitas vezes, e principalmente quando entra nessa discussão, né, da APA,
do Rio Atibaia, nessa APA, que é a APA que a Ângela está lá, que reside lá e também atua bastante lá, além das outras áreas aqui da região de Campinas, tem uma... No senso comum tem uma discussão seguinte: os ambientalistas, eles, ou o pessoal que reside ali nessa área, não tem uma resistência em abrir aquele espaço para a moradia popular. Ângela falou um pouco sobre isso, que nós temos outras áreas aqui no município que garantem, né, que poderia garantir uma política de moradia popular, né, de expansão de moradia, de residência, enfim, sem ter que afetar. Mas acho que seria importante a gente falar um pouco mais sobre isso, porque é algo que a gente tem que dialogar com essas pessoas, porque isso é um falso dilema que coloca para nós, né? Fica colocando como se os ambientalistas fossem contra a população pobre, fosse contra quem luta por moradia popular, enfim. Então, essa é uma questão que eu gostaria que vocês também pudessem falar. A outra é o seguinte, meninas, nós estamos adotando um procedimento aqui nessas comissões de estudo. A gente está aproveitando o debate que todos os convidados nos trazem, que é muita coisa, né, que é o acúmulo, né, de muitos temas, denúncias, enfim. Nós estamos aproveitando esse espaço para organizar diversos requerimentos, porque no final dessa comissão de estudos, a gente quer montar um relatório bem robusto, que contenha todas as reuniões, as falas, o que foi debatido, e principalmente porque a gente não quer guardar esse relatório, a gente quer pegar esse relatório e levar nas instâncias, em todas as instituições, em todos os departamentos, inclusive para dar visibilidade, para ampliar esse tema na cidade. E aí, a gente pensa que seria importante essa comissão estar sempre encaminhando requerimentos, solicitando essas informações. Então, se tudo der certo, das respostas desses requerimentos chegarem até o final desse relatório, a gente já incorpora ele nesse relatório final. Caso não dê tempo, a gente vai ver como a gente organiza esses documentos. Então, por exemplo, a professora Emília falou aqui de diversas questões, né, sobre a falta de estrutura nos conselhos, como os conselhos estão sendo desmontados, né? Então, acho que seria um requerimento talvez importante, vocês não precisam me responder agora, mas a gente pede para depois entrar em contato conosco, né, com o nosso gabinete, para poder nos orientar a partir desses requerimentos, alguns que eu anotei aqui, mas outros também possíveis que essa comissão possa fazer. Então, por exemplo, tem essa questão da falta de estrutura nos conselhos, né, que a gente sabe muito bem que os governos têm tratado os conselhos, têm enfraquecido os conselhos, justamente para os conselhos não trilharem ali o seu objetivo, que é da fiscalização, né, que é do controle social. Eu apontei também sobre essa questão que a Emília colocou, né, da central de inteligência. Talvez seria um requerimento importante a ser feito. Qual é a política dessa central de inteligência? Onde foi debatido? Enfim, acho que seria importante a gente questionar isso, tendo em vista que a Emília disse que ela é do CONDEMA, em nenhum momento passa por lá, né, não se tem. Talvez um outro requerimento seria ver sobre essa questão de quais são os indicadores que garantem de fato que Campinas tem controlado suas emissões aí de gás carbono, enfim, né, puxar essa documentação, solicitar ao poder público, ao governo, à Secretaria do Verde, o que de fato embasa para que se tenha essa afirmação, essa comprovação. E eu acho também, Ângela, que a gente precisava fazer também um requerimento sobre essa situação do Santiani, juntar mais uma vez
essas fotos que você apresenta, porque é muito agressivo, né? É péssimo a gente ver o que estão fazendo e fazer um requerimento com algumas questões nesse sentido também. Se a prefeitura, se a Secretaria do Verde ou os órgãos, né, de fiscalização da prefeitura, enfim, estão acompanhando isso. Qual é o impacto, né? Qual é o estudo de impacto, se tem um estudo de impacto sobre a construção desse condomínio, né? O quanto ele vai impactar a APA, né? Enfim, acho que seria também necessário a gente fazer essas questões, provocando aí a prefeitura, o poder público. Bom, meninas, eram essas as minhas questões, eu vou passar para vocês responderem, e já, se quiserem, já fazer as suas considerações finais, para a gente ir terminando. Eu acho que o Robenildo vai querer falar, né, Robenildo, é isso? Eu não consegui ver aqui a mensagem dele. Você está por aqui, Robenildo? Ele mandou no... Não? Ele mandou alguma coisa? Nada? Se o Robenildo aparecer, depois a gente passa. Então, você quer falar, Ângela? Pode ser? Só abro o microfone. Então, Guida, a gente aprova e concorda e tem várias questões que eu acho que é importante formalizar em requerimento. Uma delas eu não abordei na minha fala, mas é o PROAMB, que é o Fundo Municipal de Meio Ambiente, que tem recursos a receber, que não recebe, de royalties de petróleo. Legalmente, esse dinheiro devia estar no fundo e está nos cofres da prefeitura. O desvio de função da utilização desses recursos, porque parte desses recursos hoje sustenta a própria Secretaria do Verde e programas eleitos por eles para serem financiados, enquanto nós não concordamos com isso. Então, eu acho que um requerimento pedindo esclarecimento sobre a utilização do Fundo Municipal de Meio Ambiente é uma questão bastante importante. E eu gostaria de falar rapidamente sobre o tombamento de Campinas. O CONDEPAC é um órgão muito importante e ele tem uma figura que é tombamento das áreas verdes. E isso é mais uma camada de proteção para fragmentos florestais da cidade. Mas, no entanto, a hora que a gente pede para o CONDEPAC se manifestar quando acontece um incêndio, ou seja, pôr a lei para valer, por que essa área está tombada, qual é o objetivo, qual é o sentido, o CONDEPAC também se omite, sabe? Óbvio que é falta de estrutura, voltando ao funcionalismo. O CONDEPAC devia ter uma equipe de profissionais que pudesse, de fato, atender essa demanda da ação com que eles tombam os bens, que são bens arquitetônicos, são bens naturais. É muito importante que isso aconteça, mas parece que fica dentro de uma caixinha lá que ninguém consegue acessar. O conselho do CONDEPAC também é dificílimo e é um mecanismo que deveria estar disponível e mais transparente para a sociedade como um todo. Isso também vale um requerimento, sabe? Quais são os bens tombados, como que o CONDEPAC age no momento que existe uma violação da lei do tombamento sobre aquele bem. É uma questão bastante importante. Já que o município tem esse mecanismo, a gente deveria se apropriar, usar com mais efetividade. O CONDEPAC está no guarda-chuva da Secretaria de Cultura mesmo, né? E com certeza aí precisaria de gente muito responsável e funcionário de carreira, como que a professora Emília falou, para tomar a frente e fazer valer as questões do CONDEPAC. Eu não sei se tinha mais alguma questão, mas eu acho que, a princípio,
estou disponível se vocês precisarem de qualquer coisa, como aconteceu com a comissão, que a vereadora Débora Palermo participou, que eu li com muito prazer o relatório, apesar de achar que a gente podia ter evoluído naquele momento, como você também identificou, o relatório foi muito aquém do esperado. E outras coisas nesse sentido, eu fico à disposição do mandato e de toda a equipe que tiver com essa pauta ambiental e eu puder colaborar de alguma forma, eu estarei presente. E deixo aqui como minha fala final essa satisfação da APA Viva poder colaborar a partir de agora com a APA Campo Grande, a APA Capivari. Eu gostei, viu, Emília, da mudança. Eu acho que tem sentido. Eu resisto a não chamar de APA de Campinas, porque está escrito em todos os lugares. Então, isso teria que ser, talvez, um requerimento, viu, Guida? Por que você não sugere isso? Fazer essa mudança? Porque faz sentido, de fato, sabe? E a gente recuperar essa APA Capivari é um desafio para a cidade, recuperar a potência da captação de água, recuperar todas as nascentes que tem ali, é uma beira do município que merece ter uma área verde, uma área de preservação que a população daquela zona possa usufruir. E, a partir de agora, a APA Viva vai usar o seu conhecimento e a pouca força que a gente tem, né? A gente é uma estrutura bem vulnerável, mas a gente é aguerrido. Aqui não falta é ativismo. A gente vai estar lá também. Então, é isso. Obrigada. A gente que agradece, Ângela, obrigada. A gente vai pensar nessa possibilidade, a gente vai ver se é um requerimento de indicação, né, solicitando essa mudança, ou se vai ser um projeto de lei, não sei. A gente vai estudar, tá? Eu também acho, a primeira vez que eu escutei foi a professora Emília mesmo, que debateu a importância dessa alteração, eu também achei bastante pertinente, né? Bom, professora Emília, é com você, mais uma vez agradeço e fique à vontade aí para suas considerações. Está sendo uma sexta-feira muito agradável. Vamos estar com a Ângela e com você, Guida, aqui. Tem uma coisa, eu acho que a gente tem que começar a entender se o Campo Grande também é Campinas, né? Quando tem uma APA Campinas e uma APA Campo Grande, me dá a sensação de que o Campo Grande virou outro município. Meu. Mas se a gente começa a falar das bacias, as pessoas começam a entender que você está preservando o nosso corpo hídrico, né? Essa coisa que é tão fundamental. A água, gente, é a coisa mais preciosa que a gente precisa ter. Né? Não dá para pensar não ter água. E isso que você está falando dos requerimentos é uma coisa super importante, é ter um legislativo com um papel mais proativo para a política ambiental. Acho que a gente está carente disso já há algum tempo em Campinas. É importante que vocês estejam se movimentando nesse sentido. Acho que isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem que resgatar, que o Legislativo já fez em outros momentos e que ele precisa voltar a fazer. A gente tem contato com vocês lá no Fórum de Cidadania pela questão dos catadores aqui em Campinas e tem sido muito proveitoso essa parceria, né? Eu acho que quanto mais o Legislativo se torna proativo em relação à sociedade de Campinas, a gente só tem a ganhar. Todo mundo tem a ganhar com isso, né? Bom, quando você fala dessa coisa do tombamento, eu acho que a sociedade, a cidade, na maioria dos lugares do Brasil, tem razão em achar que não tomba não, porque esse negócio vai começar a ficar abandonado aqui. Né? E é muito comum também quando a gente fala em APP, que a gente aqui não falou das APPs, né? Como a gente estava falando muito da estrutura e com todas essas denúncias da própria APA, a gente acabou não falando de uma outra figura que até onde eu sei, a única figura jurídica até onde eu sei que só o país chamado Brasil tem, que é as áreas de preservação permanente dos corpos d'água, né? Os córregos, rios, etc.
E uma coisa que eu fiquei muito chocada nesse pequeno período que eu fiquei à frente da direção da política ambiental em Campinas, foi das pessoas não quererem, né, que a gente reconstruísse as APPs. E aí eu entendi que a população não acha que a APP é mata, acha que a APP é mato, né? E o significado de mato é um lugar onde você joga tudo de ruim, você joga lixo, você faz desmanche, você estupa gente, né? Mato é uma coisa muito ruim. Então, como é que a gente... E isso é uma coisa que, desde que eu voltei para a universidade, tem um pequeno grupo, a gente vira e mexe na universidade, está estudando isso. Como é que a gente pensa, né? Fazer com que as pessoas... que vire, de fato, uma mata e não um mato, né? Porque, por outro lado, eu me lembro que na região do Pissarrão tinha uma empresa alemã, nem sei se ela existe mais lá, e o diretor, na época, alemão, e ele dizia assim, mas, minha cara diretora, por que que aqui a margem do Pissarrão não é igual à margem dos rios lá na Alemanha? Ia ficar tão bonito aqui, a gente ia pôr uns patinhos, uns marrequinhos para andar nesse rio, né? Porque a relação, a cultura é outra, né? Então, a gente também, eu acho que tem uma coisa aqui, Guida, que merece, é uma coisa que está faltando nessa cidade. Nós estamos revisando uma política municipal, né, um plano municipal de educação ambiental, cuja política foi uma das poucas políticas de fato discutida com a população de Campinas, tá, na sua construção, com vários segmentos. Não foi amplamente discutido, mas vários segmentos foi chamado para construir. Ela vai ser revisada, ela nunca foi implementada, de fato. A política de eu ouvi, não me contaram, numa reunião com a promotoria do Ministério Público do Trabalho, o secretário dizendo que tem uma política municipal, que tem uma proposta de um plano municipal de educação ambiental para coleta seletiva, mas que eles esperam que a promotoria consiga uma verba de multa do trabalho para repassar para a prefeitura e fazer a política acontecer. Eu achei que era, no mínimo, uma piada de mau gosto, né? Você imaginar que o poder público precisa esperar de uma cidade como Campinas, que tendo verba do PROAMB, que você poderia estar usando para isso, que isso de fato está lá inscrito para ser feito, mas ele espera que a promotoria repasse uma verba de multa. Então, isso também é uma coisa que eu acho que compete à Câmara dizer, olha, cadê a política de meio ambiente para fazer com que as pessoas entendam que mata não é mato? Cadê a política de educação ambiental, não é a política de meio ambiente, a educação ambiental, e faça com que as pessoas melhorem a sua coleta seletiva para que as cooperativas tenham uma vida mais decente, porque eles saíram da miséria absoluta, né? Eles estão com uma vida muito complicada até hoje, inclusive com dificuldades de colocar os seus galpões em condições ideais de trabalho, porque não estão recebendo o suficiente, né? Mesmo sendo contratados da forma como estão sendo contratados pela prefeitura, né? Essa política de educação ambiental que a gente só ouve falar dela quando acontece a Semana Municipal de Meio Ambiente, né? E política de educação é uma política que é diuturna. Ela não é uma política de uma vez por ano. O que é isso? Parece baile de gala, né? Que acontece uma vez por ano, você tira a roupa e vai para o baile, depois você volta, guarda de novo, daqui a um ano de novo. Não pode ser assim, né? Eu acho que é isso que vai fazer, porque à medida que as pessoas entenderem o que significa tombar um patrimônio para o município, as próprias pessoas que estão no entorno passam a cuidar. Você não cuida do que você não sabe para que serve. Você não cuida daquilo que é desconhecido. E como é que você vai saber para que serve a coisa? Se você não tem ninguém interessado. Se montam oficinas que são participativas e acham que o fato de colocar no site é o suficiente, que ninguém informa nada, isso não é nem mandado para a imprensa local como uma coisa de utilidade pública. Nem a TV da Câmara informou isso, né? Então, porque todos que eu saiba, não acabou essa coisa de que quando o poder público tem algo de interesse público, todos os órgãos de comunicação
vão noticiar, sem cobrar. Você não acha que uma oficina de revisão de planos é de interesse público? Ou mudou o conceito de interesse público? Também pode ter acontecido isso, né? A gente ficou 750 dias trancado em casa, de repente mudou esse conceito aí no meio do caminho, a gente nem ficou sabendo. Tem tanta coisa que aconteceu que a gente nem ficou sabendo. E tem uma coisa com aquele... Deixa eu abrir aqui de novo para não errar o número. Espera só um minutinho. Tem uma coisa com aquele relatório que eu falei, tal do CDP, né, do carbono, que está escrito aqui, ó, que a cidade de Campinas se comprometeu a reduzir até 2040 16% da sua emissão de carbono. Quando a União se compromete numa COP com isso, ela diz que se compromete que o país vai fazer políticas de grande escala para auxiliar a população a fazer isso. Né? Isso é um universo nacional. Quando o município se compromete com isso, ele está comprometendo com a minha vida direta, muito mais do que a União. E ele não conversa com a gente antes, não pergunta para a população, não discute quais são as ideias que ele tem, quem que vai sofrer com isso, como que o Santani é aprovado, uma mata que está ali segurando carbono, né? Não é isso hoje a grande política, inclusive, de mudar. Na área de construção civil não tem toda uma política hoje da gente parar de fazer estrutura metálica ou estrutura de concreto nos prédios e fazer de madeira, porque madeira absorve carbono. Quanto é que a gente pôs mais de carbono na atmosfera ao cortar toda essa mata do Santani? Eu acho que, ao invés de reduzir 14%, a gente provavelmente deve ter ampliado 14% só com o Santani. Então, acho que é muito importante que vocês queiram transformar isso tudo em requerimento e, de fato, questionar o poder público municipal, o executivo, né, sobre todas essas coisas que internacionalmente ele está divulgando, internacionalmente ele está se comprometendo, que, sabe aquela frase do Garrincha, né, lá na Copa de 50 e poucos, com o Zagallo, você combinou com os russos? A gente tem que combinar, e a gente é o russo nessa história, né? A gente está aqui que nem os russos. Não combina com a gente e diz que vai fazer coisas no município? Como assim? Olha, eu não me lembro do Condema ter visto nenhuma proposta de redução de 14% de carbono até 2040. Ângela, você está lá há tanto tempo quanto eu. Né? O COGEAPA foi perguntado sobre isso, porque o COGEAPA faz preservação de carbono, né, com a mata. O COGEAPA foi perguntado sobre onde é que a gente vai reduzir 14% se a gente está destruindo as matas todas no município. Se a gente está acabando com áreas de tombamento, o tombamento de uma via férrea, que está toda, tem mato, né? Tem mata ali, não tem? Se tem verde, tem carbono sendo contido. Se eu for começar a pôr asfalto ali, como é que eu vou reduzir isso? Esse monte de árvore que tiraram para fazer o corredor Amoreiros, cadê essas árvores? Onde é que elas foram parar? Então tem um milagre da sopa de osso, né, que eu queria aprender, juro que eu queria aprender isso, porque eu acho que isso é importante que todos nós aprendemos. Mas eu fico por aqui, Guida. Tá? Obrigada por ter me convidado. Acho que é um debate que não acaba aqui, né? Eu espero ter contribuído aí, e só fechando, reforçando que é super importante o legislativo ter um papel proativo e é muito importante que a gente preserve o funcionário público de carreira para que a gente possa, de fato, construir, né, uma política pública autônoma que o município precisa, porque sem isso a gente não constrói democracia. E a gente precisa amadurecer essa democracia super jovem desse país. Obrigada. Meninas, eu que agradeço, eu aprendo muito, 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 muito com vocês, porque a pauta, a gente sempre, né, acompanhou os grandes temas ambientais, mas assim, da forma como vocês conhecem, como vocês, desde o início que eu assumi o meu mandato, que vocês têm nos orientado, assim, é fundamental, eu tenho aprendido muito. Então, agradeço muito a Emília, agradeço muito a Ângela,
e a gente, com certeza, nós vamos continuar conversando, vamos continuar dialogando e tentando, né, colocar cada vez mais nosso mandato a serviço dessa importante pauta aqui para o município. Muito obrigada, Emília, muito obrigada. Eu lembrei de um amigo meu que chama Emília. Acho que a Emília conhece também. Muito obrigada, Ângela. A Ângela eu sei que conhece. Muito obrigada, mais uma vez, aí pela participação de vocês, pela disponibilidade e também pelo tempo de vida que vocês dispõem, né? Estão sempre disponibilizando para debater, para discutir essa importante tema, essa importante pauta, né, na luta da nossa sobrevivência aqui. Bom, nós vamos, então, eu vou pedir, né, para a nossa assessoria entrar em contato com vocês, para a gente acertar direitinho todos esses requerimentos, e aí a gente também depois ver à medida como que a gente vai publicizar esses requerimentos. Se der tempo de chegar até o final dessa comissão de estudos, né, quando termina o prazo de 90 dias que nós temos, se essas respostas não chegarem nesse prazo, com certeza a gente vai ver uma forma de disponibilizar essas respostas desses requerimentos. Tanto a Emília como a Ângela apresentaram aqui propostas, temas muito importantes que, de fato, vai enriquecer cada vez mais esse tema, esse debate. Então, eu vou encerrando a reunião dessa comissão de estudos. Não consegui aqui falar com o Rubenildo, acho que ele não quer falar mesmo. Eu acho que teve problema aqui. Enfim, então, a gente vai estar encerrando aqui. A gente volta semana que vem, mas que é o tema da semana que vem aqui. O Benildo está escrevendo aqui, ó, que ele está com dificuldade no áudio. Tá, ele está sem áudio, é verdade. Ele mandou aqui para todos aqui, na sala Zoom. Verdade. Bom, Benildo, obrigada. Então, esse também aí, o gabinete do vereador Paulo Búfalo, a sua participação, acompanhamento. Então, a gente vai finalizando essa reunião da comissão de estudos, mais uma vez agradecendo as duas participantes, a Ângela Podolski e a Emília Tchaikovsky. Estou feliz, estou conseguindo falar o nome da Emília, pronunciar o nome dela. E a gente agradece as duas, um beijão para todas aí, muito bom tê-las conosco, eu aprendo muito com vocês. Então, a gente encerra nessa sexta-feira, dia 1º de abril de 2022, aqui, mais uma reunião da Comissão de Estudos. Obrigada. Tchau, meninas. Tchau, pessoal. Espera aí que eu preciso falar contigo. Espera aí. Espera um pouquinho, a gente vai terminar aqui, vai encerrar, aí você já fala. 15h50 desta sexta-feira, 1º de abril, encerramos aqui a 9ª reunião da Comissão Especial de Estudos para discutir o funcionalismo público no âmbito do município de Campinas. Se você perdeu essa discussão, quer saber tudo o que foi falado aqui, não tem problema, pois está disponível no YouTube da TV Câmara Campinas, assim como no Facebook da Câmara Municipal de Campinas. Esta transmissão ao vivo encerra agora, mas a programação da TV Câmara Campinas continua, tanto aqui na TV quanto também no YouTube. Bom final de semana e continuem com a gente. TV Câmara Campinas.